Oi pessoal, eu quero falar com vocês de um texto que eu conheço, de autor desconhecido, chamado Bordados da Vida. Ele conta a história de um garotinho que sempre observava a mãe fazer um bordado. Ele deitava no chão e via. A visão que ele tinha era de baixo para cima. Então ele observava que a mãe estava sempre mexendo, sempre gesticulando algo, e ali de baixo ele só enxergava um emaranhado de linhas atrapalhadas, linhas escuras misturadas com linhas claras, linhas grossas, outras linhas mais finas, e ele não entendia porque que a mãe gastava tanto tempo fazendo aquilo. E ele questionava: mãe, o que é que você está fazendo? Ela: filho, vai brincar. Quando estiver pronto eu te mostro. E todos os dias era esse mesmo discurso. Ele deitava no chão enquanto a mãe estava lá bordando, e ele perguntava: mãe, o que é que você está fazendo? Eu não estou entendendo nada. Ela falava assim: filho, só vai brincar, só se preocupa em brincar. E quando foi um certo dia, ele nem esperava, a mãe foi e chamou: filho, vem aqui. E aí ela colocou ele no colo e mostrou de cima aquilo que ele só via de baixo. Olha, meu filho, o que é que a mãe estava fazendo, que você tanto perguntava? E aí ele viu a imagem de um desenho lindo, de uma paisagem maravilhosa, toda conexa, toda arrumada, toda linda, toda organizada. E ali ele veio entender que aquilo que ele estava olhando, que ele não entendia, era porque ele olhava de baixo. Mas de cima fazia um sentido o que é que a mãe estava fazendo. E a gente trazendo isso para a nossa vida, a gente percebe que quantas vezes a gente passou por situações em que a gente questionava a Deus aqui de baixo, falava: Senhor, porque eu já fiz isso inúmeras vezes e faço. Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, por que tanta atrapalhação? Por que tanta coisa que eu estou vivendo e não estou entendendo? E simplesmente a mensagem que o Senhor te passa é: vai viver a sua vida. Vai fazer o que tem que ser feito. E deixa que quando estiver pronto, quando for o momento, você vai entender. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu, particularmente, já passei por isso. E só depois que eu vim entender que as coisas têm que ser no tempo de Deus. E que, graças a Deus, não aconteceu naquele tempo que eu queria, da forma que eu havia desenhado em minha mente. Que a gente pensa, tem a ideia de que a gente acha que sabe o que é certo para nós. Mas simplesmente precisamos confiar, entregar a Deus e seguir a nossa vida, fazer aquilo que compete a nós. Porque o que compete a Deus, só Ele pode fazer. Tá certo?